Diz assim, Mateus 9, do 18 em diante. Dizendo-lhes ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu-o, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus, pegou-lhe na mão e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém os saiba. Amém? Essa passagem aqui, ela está bem resumida. Se nós fôssemos ler em Marcos capítulo 5, do 21 em diante, nós iríamos ver que ela é bem extensa e cheia de detalhes, o que é importante para a gente entender tudo o que aconteceu para que aqueles milagres ocorressem. Amém? Mas aqui Mateus ele resume, e ele inclui um fato que não está registrado em Marcos: a cura de 2 cegos. Amém? Irmãos, esse dia foi um dia muito especial, porque nesse dia a vida de 4 pessoas foi transformada para sempre: a vida de Jairo, a vida da mulher hemorrágica e a vida daqueles dois cegos. Em Marcos 5, 21, a palavra ali ela nos mostra que quando Jesus atravessou o mar da Galileia e chegou em Cafarnaum, ali na praia, irmãos, havia uma grande multidão esperando ele. Amém? Muita gente, pessoal, muita gente. E do meio daquela multidão saiu Jairo, que até na sexta-feira agora eu preguei sobre ele. Irmãos, saiu Jairo do meio daquela multidão, foi até o Senhor Jesus Cristo e expôs para ele o seu problema, dizendo que a filha estava quase morta. Aqui o texto já diz que ela estava morta, mas lá mostra que ela estava quase morta. Ele roga a Jesus que ele vá até a casa de Jairo para impor as mãos sobre a filha, para que ela seja curada e possa o quê? Viver. Jesus toma a decisão e vai. Amém? E quando Jesus estava indo, irmãos, de repente surge o caso da mulher hemorrágica. Jesus está indo com Jairo, de repente ele sente alguém tocar nele. Amém? Ele para, pergunta: quem me tocou? E os que estavam ali perto disseram: mestre, a multidão te aperta, ou seja, tem muita gente o quê? Tocando no Senhor. Aí ele diz: alguém me tocou, porque de mim saiu o quê? Virtude. E a mulher ali, vendo o que tinha acontecido com ela, contou tudo o que aconteceu, e Jesus deu aquela palavra que está escrito: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz ser curada do teu mal. Amém? Depois que a mulher é despedida,
Vem alguns dos principais da sinagoga e diz: ó, tua filha está o quê? Está morta, não incomodes mais o mestre. Jairo, não adianta, desiste, vai embora, deixa Jesus seguir o caminho dele. Mas Jairo, ele toma uma decisão, que é algo que nós vamos ver outro dia. Ele não age sem antes ouvir aquilo que o Senhor tinha o quê? A dizer. Jesus diz a ele: não temas, crê somente. Jairo ouve, acata o que Jesus fala e passa a continuar indo com o Senhor Jesus em direção à casa dele, irmãos. Chegando lá, tinha aquele monte de gente, o que é? Chorando, todo mundo naquele alvoroço, porque a menina tinha morrido e tal. Jesus chega, diz que a menina não está morta, apenas o que é? Dorme, põe todo mundo o que é? Para fora da casa, a menina é ressuscitada, o dia de Jairo termina o que é? Uma bênção, e a multidão vai o que é? Vai embora. Aí de repente quem entra em cenário? Os dois cegos. Irmãos, o que eu quero mostrar para vocês? Aqui tem 3 grandes milagres, mas há uma particularidade nesses 3 milagres. Há uma coincidência, que talvez não seja uma coincidência, seja uma realidade. Quando Jesus chegou na praia, o que veio até ele? Não foi uma grande multidão? Não foi muita gente? Então eu pergunto, será que no meio daquele monte de gente, só tinha 3 pessoas com problemas? Somente o Jairo com a filha doente, a mulher hemorrágica que não estava no meio da multidão, o texto mostra, e aqueles 2 cegos? Será que só eles estavam com problemas? Será que toda aquela multidão, cada pessoa que estava ali não tinha problemas? Todos tinham. Mas eu chamo aquela multidão, irmãos, da multidão de curiosos, aqueles que estão ali apenas para ver o que vai acontecer, aqueles que até querem um milagre, até querem uma bênção, mas eles não tomam uma posição de fé, eles não tomam uma atitude de ir até Jesus, de expor a sua vida diante de Deus e diante dos outros também. São apenas aqueles que estão ali para ver o que vai acontecer e quem sabe sobra alguma coisa para eles. Infelizmente há pessoas assim na casa de Deus. Elas vêm, elas estão na reunião, elas ouvem a palavra, elas veem o que Deus está fazendo, mas ela não toma uma postura diante de Deus. Ela apenas frequenta, ela apenas está ali. Ela vê os milagres, ela aplaude os milagres, mas ela não recebe o que é? Os milagres. O dia dela termina como que é? Como começou, não há uma mudança, porque ela não toma atitudes, ela não sai do meio da multidão, ela não toma uma posição diante de Deus. É aquela pessoa que espera pelos outros, é aquela pessoa que precisa que alguém dê o que? Uma empurradinha. É aquela pessoa que diz assim, ó, se tu for eu vou, se tu te batizar eu te batizo, eu me batizo. Estão entendendo? Nós temos que aprender, irmãos, que todo o nosso envolvimento com Deus, acima de tudo, ele é pessoal. Ele é particular, ele não é coletivo, ele é individual. Quando cada um de nós temos um relacionamento com Deus, nós devemos nos unir pelo reino, mas quando nós queremos ver Deus operando na nossa vida, nós não podemos esperar pelos outros. Nós temos que fazer aquilo que Deus tem despertado aonde? No nosso coração. Por que tem muita gente na obra de Deus, e quando eu falo a obra, eu estou falando de tudo que Deus faz, ficando para trás? Porque estão esperando pelos outros, estão esperando que alguém o pegue o que é? Pela mão. Jesus disse: você está cansado, você está sobrecarregado, você está oprimido, o que você deve fazer?
vinde a mim. Você tem que se levantar e vir até mim. Amém? Eu já vi pessoas dizendo, eu chegar, irmã, não tenho visto a senhora, por que a senhora não tem vindo? Ah, pastor, é que não tem ninguém para vir comigo. Não tem ninguém para vir com você na igreja? O que você faz? Vem você. Ah, pastor, é que é difícil, lá na casa é só eu, pastor. Ótimo, muito pode a oração de um justo. Estão entendendo, irmãos? Nós temos que acordar, temos que parar de esperar pelos outros, irmãos, pelos curiosos, por aqueles que não querem realmente um compromisso com Deus, e nos entregar. A Bíblia fala dos fariseus. Jesus puxou a orelha deles, por quê? Porque nem eles entravam no reino de Deus e não deixavam o quê? Os outros entrar, puxavam para trás. Será que não há pessoas puxando você, mantendo você na multidão dos curiosos? Olha que interessante. Quando Jesus chega àquela praia, onde é que está Jairo? No meio da multidão. Eu repito, era só Jairo que tinha problema no meio daquele monte de gente? Não. Mas por que Jairo teve a sua vida mudada? Por que Jairo não terminou o dia como começou? Por que Jairo experimentou não apenas uma cura, não apenas uma bênção, mas um milagre que mudou a história da vida dele, irmãos? Porque ele não ficou aonde? No meio da multidão. Ele não ficou olhando para o lado, se alguém for, eu vou. Não, ele estava determinado, ele estava decidido. Amém? Ele foi até Jesus. É isso que você tem que fazer, com todo respeito ao seu cônjuge que está com você. O seu cônjuge é meio devagar na fé? Não deixe ele prender você. Tenha você um relacionamento maior com Deus. Amém? Pastor, é que ele não se posiciona, então fico assim. A Bíblia diz que a mulher crente santifica o marido descrente. Se santifique, minha irmã, se consagre a Deus, esteja em comunhão com Deus, e o teu marido vai ser santificado. Uma hora vai quebrar essa coisa que há no coração dele, que o torna, desculpa a expressão, mole na presença de Deus. A mesma coisa você, meu irmão, é o inverso. A tua mulher é devagar, ela não se posiciona. A Bíblia diz que o homem crente santifica o que é. A mulher descrente se consagre, tenha comunhão com Deus, busque a Deus, tenha um relacionamento, se aproxime dele, chegue perto dele, e através da sua vida, Deus vai despedaçar aquilo que há no coração do seu cônjuge. Você tem que tomar uma postura. Amém? Aquela multidão viu a história de Jairo ser o que é? Mudada. E como eles ficaram? Chupando o dedo. De repente, quem é que surge no meio da história, irmãos? A mulher hemorrágica. Jesus para no meio do caminho, ninguém entende, e ele pergunta: quem me tocou? Aí vem a indagação: mestre, não vês que a multidão te aperta? Eu pergunto, Jesus parou porque alguém tocou nele, mas o que alguém ali disse? Mestre, tem um monte de gente, o quê? Um monte de gente tocando no Senhor. Mas aí Jesus diz: alguém me tocou, mas só que de uma maneira diferente, porque de mim saiu virtude. É do grego dunamis, saiu poder. Irmãos, por que enquanto a multidão o tocava, nada acontecia? Porque eles não estavam tocando, irmãos, com a fé.
Eles estavam tocando por quem sabe, por talvez, vamos ver. Ou seja, estavam fazendo de Jesus o que muitos fazem quando penduram uma figa lá no espelho do carro. É apenas um amuleto. Às vezes a pessoa está fazendo da vinda dela à casa de Deus um amuleto. Apenas isso. Ela não está vivendo uma vida realmente ali com Deus. Está tocando. Havia poder em Cristo? Sim ou não? Havia. Mas o interessante é que Jesus, ele para, alguém me tocou, porque de mim saiu o quê? Poder. Todo mundo parou. Que negócio é esse? De repente, quem é que surge na história? A mulher. A Bíblia diz no texto de Marcos 5, irmãos, a partir do 24, que aquela mulher estava em casa. Enquanto Jesus vinha com toda aquela multidão em direção à casa de Jairo, alguém se antecipou à multidão, foi à frente dela e chegou à casa dessa mulher e contou para ela quem estava passando. Chegou para ela e disse: olha, vem passando aí um homem, aonde ele vai os milagres acontecem. Há poucos dias atrás ele estava em casa, tinha uma multidão na casa dele, trouxeram um paralítico trazido por 4 e tentaram colocar na casa, não pôde porque a casa estava o quê? Cheia. Abriram o telhado, desceram ele pelo telhado, e quando desceram ele olhou para o paralítico e disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Os que estavam ali disseram: quem é este? Acaso ele é Deus? Somente Deus pode perdoar pecados. E Jesus disse: o que é mais difícil? Dizer ao paralítico: perdoados estão os teus pecados, ou levanta a tua cama e anda? E Jesus, ele vai e fala para aqueles fariseus: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, eu digo: levanta, toma a tua cama e anda. Contaram para ela talvez isso, eu estou conjecturando, o texto não afirma isso. Chegaram para ela e disseram: aquela mulher estava amargando uma enfermidade há 12 anos. Essa mulher já não tinha mais vida social, já não tinha mais recurso, não tinha mais expectativa de vida, ela não tinha mais nada. Por quê? A Bíblia diz que ela despendeu todo o recurso, então ela era uma mulher de posse, ela era rica. Mas com a doença ela começou a gastar com os melhores médicos, e a Bíblia diz que ela despendeu tudo o que tinha, nada lhe aproveitando isso, e a situação ainda o que é? Piorou. Então ela perdeu todo o recurso, a enfermidade se tornou ainda o que? Pior. Então ela estava com uma grave doença, incurável, ela agora estava sem recursos, correto? E havia mais um problema, o problema cultural. A lei de Moisés dizia que uma mulher no seu fluxo de sangue, ela tinha que ficar apartada do marido. E se ela, após o seu período, ela continuasse naquele fluxo, o marido não podia mais se aproximar dela, os filhos não poderiam mais, porque ela seria considerada imunda. Então aquela mulher teve que ficar sem o recurso, ficar com a enfermidade, e o pior, ela não podia mais estar perto do marido, ela não podia mais conviver com os filhos, ela não podia mais estar com a família, ela tinha que ficar lá reclusa naquela casa, sem ninguém se aproximar dela, porque ela era o que? Imunda, e quem tocasse nela, ficaria imundo. Se ela saísse no meio da cidade, a lei de Moisés mandava apedrejá-la até a morte. Essa mulher teve que ficar isolada, então ela não tinha dinheiro, não tinha saúde, amém? Não tinha mais a vida com o esposo, não tinha mais o convívio com a família, não tinha mais vida em sociedade. Podemos dizer que ela era uma mulher depressiva, frustrada. Que expectativa ela tinha, irmãos? Mas alguém foi à casa dela e diz, e a Bíblia diz que ela ouvindo falar de Jesus. E olha que interessante, ela estava em casa, ela poderia ter dito assim, se Deus é amor,
E se Ele quer me curar e Ele se importa comigo, Ele vai vir na minha casa. Isso é bom para aqueles que pensam assim: eu não preciso ir na igreja para Deus me abençoar. A palavra de Deus mostra que não foi essa a atitude da mulher. A Bíblia mostra que quando ela ouviu aquilo, ela veio, ou seja, ela saiu da posição dela, ela deixou de lado a tristeza, a apatia, ela deixou de lado os pensamentos, as frustrações, ela deixou de lado que os outros iriam o quê? Pensar, ela deixou de lado o perigo de ser apedrejada, e a Bíblia diz que ela veio por detrás entre a multidão. Ou seja, se ela veio por detrás entre a multidão e não estava fora, e não estava no meio dessa multidão, nós vemos mais uma pessoa recebendo um milagre que não está onde? Aonde? Na multidão. Pergunta para a pessoa do lado: aonde você tem andado? Porque a sua multidão talvez seja uma multidão de duas pessoas. Tem uma que o que é? Te puxa para trás. Estão entendendo? Quando eu era jovem na igreja, ainda sou, viu, gente? Irmãos, quando eu era mais jovem na igreja, melhorou agora? Quando eu tinha lá os meus 15, os meus 16 anos, algum tempinho atrás, e eu me converti, irmãos, naquela época, havia muitos jovens na igreja, muitos, e alguns eram obreiros, outros não, mas nós todos estávamos ali envolvidos na obra. Só que eu vi um a um daqueles amigos na igreja, irmãos, ficando para trás. E eu tomei uma decisão na minha vida. Ainda que eu seja irmão deles, ainda que eu esteja em comunhão com eles, ainda que eu os ame, eu não vou deixar nenhum deles o quê? Puxar para trás. Eu tomei uma decisão no meu coração. Eu pus os meus olhos em quem? Lembra do Pedro, em cima do barco, dizendo assim: mestre, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Quantos estavam dentro do barco quando Pedro falou isso? 12. Lembra? Ele mandou todos os seus discípulos atravessarem o mar. Tinha 12. A Bíblia diz que todos estavam apavorados porque achavam que tinham visto o quê? Um fantasma. Mas Jesus disse: sou eu, não temais. E o Pedro, ele disse: mestre, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Nenhum dos outros fez esse pedido. Pedro que fez. Amém? E o mestre disse o que para ele? Vem. Alguém poderia chamar Pedro de metido, de egoísta, de qualquer coisa. Mas Pedro queria uma coisa: ir ter com Jesus. Tudo que você fizer para se aproximar mais de Deus, não espere pelos outros, vá. Estão entendendo, irmãos? Vá. Não espere pelos... pastor, eu não oro muito, porque o senhor vê, a gente não tem incentivo. Eu convido meu marido para orar, ele não quer. Eu convido os meus filhos, eles não querem. Pastor, eu convido a mãe, ela não quer. Pedro não chegou. Ô João, vamos lá, João. O que tu acha? Peço para ele para ir pelas águas ou não? Ô André, o Tomé ele não quis perguntar, que ele já sabia. Não vai, que não vai dar certo. Pedro afundou, gente? Sim ou não? Sim. Ele afundou. Mas também, ele o que é?
Ele andou sobre as águas. Imagina só, Jesus disse vem, e o Pedro quer. Lá no meio, quando ele, sozinho no mar, ele e Jesus, o resto ficou o quê? Sentindo o vento forte, isso é algo para outro dia, uma outra mensagem. Teve medo, começou o quê? A afundar. Mas Jesus foi lá, ele rogou, Jesus foi lá e o quê? E se Jesus o levantou, ele voltou o quê? Andar sobre as águas. Aí ele entrou no barco, alguém pode ter dito, Pedro, tu falhou, crente bule, pouca fé, né? Pedro disse, tu afundou, os outros, tu afundou, mas o Pedro disse, mas eu fui o único. Irmãos, tem coisas que você só vai experimentar se você pôr os seus olhos em Jesus e for até Ele, independente dos outros. Eu experimentei isso na minha juventude. Eu não quis esperar pelos demais. Eu pus os meus olhos em Jesus e fui. Talvez você é uma pessoa que tem muitas palavras da parte de Deus relacionadas ao teu futuro. Mas você tem que ver, desculpe a expressão, será que você não tem se acovardado? Será que você não tem ficado com medo? Está na hora de você tomar uma atitude. Aquela mulher não estava com medo de ser apedrejada. Ela queria o quê? Ela queria o milagre. Ela tocou nas vestes dele, Jesus, aconteceu tudo aquilo. Quem me tocou? E ela disse, aconteceu assim, assim e assim. E Jesus olhou para ela e disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz ser curado o teu. E depois segue a questão, eles vão até a casa de Jairo, e a filha de Jairo é o que? Ressuscitada. E a multidão é despedida, a multidão vai embora, e quando todos foram embora, irmãos, quem é que aparece na história? Os cegos. Olha que interessante, até então os cegos estavam onde? Até então eles eram apenas os e na hora que a filha de Jairo é ressuscitada, aqueles cegos, eles são colocados numa posição de pensamento. Ou nós vamos embora com a multidão do mesmo jeito que nós chegamos, ou nós tomamos uma atitude. Nós vamos buscar a Jesus independentemente dos outros. Nós vamos fazer mais do que os outros. Eles podiam alegar, como talvez muitos naquela multidão poderiam ter alegado, se Deus quisesse nos curar, a gente já teria sido curado. Se Deus quisesse nos ajudar, Ele já tinha nos ajudado. Porque às vezes o que uns falam para os outros. Aqueles cegos tomaram uma decisão. Amém? E eles pensaram, se tivesse alguém para nos guiar, a gente ia até Ele. Foi isso? Não. Amém? A palavra mostra, irmãos, que aqueles cegos seguiram Jesus. Você entende a dificuldade que é um cego? Hein? Você consegue imaginar essa dificuldade? E a Bíblia diz que eles clamaram, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus continuou o quê? Não deu importância. Eles podiam ter alegado, a gente já orou, se não funcionou é porque Deus não quer. O que eles fizeram? Continuaram atrás. Decisão, determinação. E o texto fala, irmãos, que quando Jesus chegou em casa, ele viu aqueles dois cegos vindo até ele, e Jesus olhou para eles, vem cá, vocês creem que eu possa fazer isso? Imagina, os caras são cegos, estão andando sozinhos, seguindo a ele, clamando, será que eles creem, irmãos? Vocês creem que eu possa fazer isso? Sim, Senhor, então seja-vos feito segundo a vossa fé. E os homens são o que é? Curados. Qual é a tônica da mensagem, irmãos? Não olhe para a multidão.
Não espere pelos outros. Você precisa, você vai até Deus. Ninguém quer ir, vá o quê? Vá você. Como terminou o dia daquelas 4 pessoas? Totalmente diferente. Como terminou o dia do resto daquela multidão? Do mesmo jeito. Do mesmo modo de sempre. Em que posição você está? Em que lugar você está? Um dia você tomou a decisão de deixar de estar como a maioria dos caxienses hoje, em casa, dormindo até mais tarde, assistindo Fórmula 1, tomando um chimarrão. Vocês estão na casa de Deus. Isso já é um grande passo. Mas às vezes no meio daqueles que decidem estar na casa de Deus, se forma uma multidão de pessoas que não estão indo à frente. Cuidado para não se prender no meio delas. Vá em frente. Vá adiante. Amém? Aprenda uma coisa. Você ainda não experimentou tudo que Deus tem para você. Eu sirvo a Jesus há 18 anos, já vi muita coisa Deus fazer, irmãos. Mas eu não experimentei tudo. Creio eu que experimentei ainda muito pouco. Eu não posso me dar por satisfeito. Porque se tem uma palavra que eu carrego no meu coração, é que o melhor de Deus ainda não me aconteceu. Ele sempre está o que é? Por vir. Mas pastor, o que Deus fez na minha vida, olha pastor, foi maravilhoso. Eu creio que mais que isso, Ele faz, irmãos. Deus é um Deus que nos surpreende. Você tem que colocar isso no seu coração. A Bíblia diz que Ele faz abundantemente além do que pedimos, aquilo que a nossa mente pode imaginar, está bem aquém do que Deus pode o quê? Estão entendendo, irmãos? Então não se deixe enganar achando que o que Deus já fez por você já é muito e que dali para frente não vai mais. Quanta gente fala, né? Não, pastor, do jeito que tá bom. O senhor nunca ouviu se melhorar? Para mim não. Se melhorar, melhorou, irmãos. Melhor. Diga graças a Deus. Você entendeu a mensagem? Será que você não está no meio da multidão? Será que não tem pessoas da multidão te desencorajando? Cuidado. Cuidado. Você que às vezes fica desencorajando alguém, não seja uma pedra de tropeço para os outros. Se os outros querem avançar, deixa a pessoa avançar. Não desencoraje. Diga graças a Deus. Há um ditado: se você não pode ajudar, não atrapalhe. Estão entendendo? Não atrapalhe. Há muito tempo atrás, para terminar a mensagem, uma mãe nos procurou em uma das igrejas onde nós pastoreamos por aí. Amém? Uma mãe nos procurou: pastor, a minha filha está envolvida com drogas, ela está envolvida com a promiscuidade, ela se desviou da igreja, por favor, orem por ela, para ela se libertar, para ela buscar a Deus. E nós começamos uma intercessão, começamos a orar. A menina tinha ido para uma outra cidade, ela voltou para casa, ela começou a ir na igreja, ela largou os vícios, ela largou a promiscuidade, se firmou na igreja, foi batizada no Espírito Santo, e tudo que ela queria fazer agora era a obra de Deus. E a mãe começou: para que toda hora na igreja? Está indo demais na igreja, só quer igreja, e tal, e tal. Isso foi desanimando a menina.
Foi desanimando, foi abatendo, e a menina foi o quê? Se afastando, foi esfriando, voltou para o pecado. Eu não entendo alguns pais, irmãos. Você prefere um filho rebelde, perturbado, revoltado, que não te obedece em nada, sai por aí, não diz a hora que vai voltar, faz o que bem entende? Ou um filho que está ali servindo a Deus, na presença de Deus, não te traz um problema, não te traz uma dor de cabeça, você sabe que o lugar onde ele está é aonde? Na igreja, está envolvido com as coisas de Deus, colocando o coração nas coisas de Deus, fazendo a obra de Deus, e o pai começa a pegar no pé, e pegar no pé, e pegar no pé. Não seja um atrapalho para ninguém. Não seja um atrapalho para ninguém. Quem está entendendo? Isso não isenta os jovens de terem responsabilidades em casa e ajudarem em casa. Amém, jovens? Mas cuidado, pais, para não sufocarem os seus filhos. Se eles têm o interesse de estarem na casa de Deus, existe lugar melhor? Amém. Curve a cabeça, feche os olhos.